Meus amados irmãos, queridos amigos que nos acompanham aqui por esse canal, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estaremos estudando um texto, capítulo 19 de Atos Apóstolos, que trata de um assunto relacionado com a mensagem do Evangelho sendo pregada e uma manifestação grandiosa do Espírito Santo dentro daquela localidade. Então, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele desejou pregar nessa região, porém, nós vamos ver que Deus não permitiu. O Espírito Santo o impeliu, levando para a região ali da Europa, onde ele prega em Filipos, Tessalônica, Bereia. Então, várias cidades serão alcançadas durante a sua segunda viagem missionária. E agora, ele saindo de Corinto, ele vai ir em direção à cidade de Éfeso, aonde nós vamos encontrar como uma das 7 maravilhas do mundo antigo encontrado nessa cidade, que é o templo de Diana, também conhecida como Ártemis pelos gregos. Era uma cidade pujante, uma cidade comercial, uma cidade que tinha uma importância muito grande dentro da Ásia Menor. Muitas pessoas peregrinavam por ali, tanto na questão comercial, mas também relacionado ao culto a Diana, a religiosidade. E dentro desse cenário, desse contexto, Paulo vai chegar até esta cidade e vai encontrar ali cerca de 12 discípulos. Porém, esses discípulos ainda conheciam apenas a mensagem pregada por João Batista. Paulo entra num diálogo com eles ali naquele momento, aonde ele percebe que a verdade da qual eles receberam, ela é incompleta. Não sabemos se eles haviam saído 26 anos atrás, após a morte de João Batista, ou antes do Pentecoste, porque mesmo Jesus disse que o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Isso vai acontecer ali em Atos Apóstolos, capítulo 2. Então, esses discípulos, eles não tinham o quê? Uma visão completa da obra redentora de Cristo, apenas acreditando naquilo que João havia pregado, que o Cordeiro de Deus ele viria para trazer salvação, para resgatar ali a humanidade ali dos seus pecados. Então nós vamos ver que Paulo ele apresenta que o evangelho genuíno, a plenitude do evangelho. Ele aponta que aquilo que João Batista estava pregando se cumpriu em Cristo, porque Cristo era o Messias prometido. E diante dessa mensagem, nós vamos ver que aqueles discípulos creram, eles acreditaram, eles creram que na verdade do Evangelho. Logo, eles foram batizados. Interessante que eles eram batizados no batismo de João, não no batismo cristão. Então, não há uma nova norma de rebatismo. É que agora eles adentram no corpo de Cristo, que é a igreja, através do batismo. E após acreditarem na mensagem do Evangelho, serem batizados, nós vamos ver que Paulo vai impor a mão sobre eles e eles serão ali cheios do Espírito Santo e falarão o quê? Em outras línguas e profetizarão. Então, quando a pessoa aceita Cristo, ele recebe o que? O Espírito Santo.
Porém, o batismo que Cristo prometeu, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, isso é um outro evento. Então, a pessoa que já tem o Espírito Santo, ele é revestido o quê? De um poder do alto. E a evidência desse batismo é o falar em outras línguas. Diante disso, Paulo vai iniciar ali seu ministério, como de costume, anunciando o quê? Na sinagoga, ou sinagogas para alguns. Então, durante 3 meses, Paulo vai procurar convencer os judeus a respeito do reino de Deus, do evangelho de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Mas, diante da recusa dos judeus pela verdade do evangelho, nós vamos ver que Paulo, de uma maneira muito sábia, ele vai sair daquela sinagoga e ele vai agora ensinar ali na escola de Tirano. Então, Paulo se preocupa em levar o que os seus discípulos, os talmidins, ali para essa escola, para que ele pudesse ensinar. Fato interessante é que Paulo, ele muda o que? De lugar, mas ele não muda a sua mensagem. A mensagem, ela continua sendo a mesma. Jesus Cristo, ele salva, Jesus Cristo, ele batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele voltará para buscar a sua igreja. E além do mais, ele também cura. Então são as 4 verdades do Evangelho. Então Paulo vai começar a ensinar e por cerca de 2 anos Paulo vai ensinar ali na escola de Tirano. Então o objetivo não era apenas levar pessoas até Cristo, mas sim formar o quê? Cristãos maduros, autênticos, para que pudessem dar continuidade à missão que Cristo havia dito ali em Mateus 28, de levar o evangelho que a todas as pessoas. Então, essas pessoas foram impactadas por esse ensino, pela mensagem que Paulo ali instruiu, e ali vai se formar o que? Uma igreja sólida, uma igreja forte, aonde a palavra diz, que o evangelho de Cristo, ele chegou que a alcançar a toda a Ásia. Então, diante desse ministério ali de Paulo, ali na cidade de Éfeso, durante cerca de 2 anos, de ensinar, de formar o que? Discípulo, de formar líderes, nós vamos ver que muitas igrejas, elas foram fundadas em outras localidades. Ali em Apocalipse, nós vamos ver que as 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver que são essas igrejas que serão fundadas nesse tempo, ali por essas pessoas que foram até Éfeso e foram discipuladas, foram instruídas pelo apóstolo Paulo, aonde o evangelho ele cresce. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, que quando uma porta se fecha, Deus abre uma outra muito mais maior para aqueles que fazem a sua vontade, para aqueles que fazem a sua obra. Então, esses são os pontos da nossa primeira lição. O ponto 2 vai nos mostrar o desdobramento, derramamento do Espírito Santo e o impacto dentro ali da cidade de Éfeso. Então, eles não só foram revestidos do poder do alto, mas nós vamos ver que a palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 19, no verso 20, que Deus, pelas mãos de Paulo, ou melhor, 19:11, pelas mãos de Paulo, Deus fazia o quê? Milagres extraordinários. Então, esses sinais, eles tinham como propósito confirmar o quê? A autoridade da mensagem pregada ali pelo apóstolo e demonstrar o que? A superioridade de Cristo sobre tudo
o que havia ali naquela cidade, porque havia forças espirituais que dominavam aquele local. Havia ocultismo, feitiçaria, idolatria, mas a mensagem de Cristo ela é superior. Nós vamos ver que muitas pessoas eram alcançadas por cura, milagres extraordinários, quando usa aqui, né? Até o lenço que Paulo usava na cabeça, os aventais de Paulo eram levados e colocados sobre os enfermos, eles eram curados sobre, né, as pessoas que estavam possuídas pelo espírito maligno, elas eram libertas. Então houve um verdadeiro mover do Espírito Santo dentro daquela cidade. Então esse verdadeiro mover do Espírito Santo não é para exaltar o homem, mas sim para glorificar a Deus, para glorificar Cristo e conduzir essas pessoas ao arrependimento, a uma fé alicerçada em Cristo, a uma fé verdadeira. Então nós temos aqui o propósito do agir, do derramar do Espírito Santo ali naquela cidade. E nós vamos ver que vai ter esse confronto, então, entre o evangelho, o ocultismo, a questão da idolatria e a questão da feitiçaria. Então o avanço do evangelho vai expor o quê? A diferença entre uma religiosidade centrada em Deus numa religiosidade vazia, centrada nos ídolos, centrada em espíritos malignos. Então nós vamos ver que o Espírito Santo vai expor o que? Essa diferença, onde o poder do evangelho vai repreender o que? O poder das trevas ali naquele local. E nós vamos ver que 7 homens, né, filhos de um judeu chamado Cefa, eles também vão querer, vamos dizer assim, realizar ali, né, eles eram exorcistas, né, o texto vai dizer, expulsar demônios ali pelo nome de Jesus e também usando o que? O nome de Paulo, aonde esses 7 eles vão serem ali espancados por esse homem que está possuído de um espírito maligno, e isso vai trazer o que? Um grande temor ali naquela cidade, onde as pessoas elas vão trazer os seus livros de magia, de feitiçaria e vão queimar ali no fogo, vão abandonar o que? A idolatria, aonde isso mais na frente nós vamos ver que o impacto é tão grande que traz, né, esse impacto cultural e financeiro ali na questão econômica ali dentro da cidade. Porque houve um grupo ali de ouvires, né, que são fabricantes ali de ídolos, eles fabricavam ali os nichos, ali a maquete ali do templo de Diana, que era um templo enorme, ele tinha 67 de largura, por 130 de comprimento e 19 de altura. Então esse templo era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Nós vamos ver que esse templo, ele ali atraía muitos peregrinos, muitas pessoas ali, e as pessoas estavam abandonando o que? A sua religiosidade vazia para se converter o que? A um Deus vivo, a um Deus verdadeiro. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, né, ele estava agindo na vida dessas pessoas, que houve o que? Um verdadeiro arrependimento, houve uma transformação na vida dessas pessoas. Então o Espírito Santo, ele havia trazido que uma profunda transformação coletiva dentro ali da cidade, né? Abalando as estruturas culturais e econômicas ali. Então o verdadeiro evangelho, ele sempre vai produzir o que? Transformação na vida das pessoas. Onde a pessoa vai abandonar a prática do pecado e vai ter um compromisso com a palavra de Deus em uma mudança das suas atitudes, do seu comportamento, para que possa viver uma vida que Deus se agrada, Deus possa se alegrar de nós
nessas nossas atitudes. Então, Deus vai agir de uma maneira espetacular, de uma maneira extraordinária, ali na cidade de Éfeso. E isso não é diferente em nossos dias. Deus ainda continua querendo agir através dos seus filhos, para que o evangelho seja pregado, para que vidas sejam transformadas, vidas seja alcançada pelo poder do evangelho e pelo poder da transformação que há através do Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que nós verdadeiramente possamos estar no centro da vontade de Deus, para que Deus possa nos usar como instrumento de bênção para outras pessoas, que aonde nós estejamos andando, o nome de Deus seja glorificado em todas as coisas. Então, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor.